Olá, pessoal! Eu sou o Ali Silva e diretamente de Manaus nós temos aqui conosco o Enan Nogueira. Seja bem-vindo ao Rolê dos Mitos. E aí, Enan, como você tá, amigo? E aí, autor Ali Silva, tudo bem? Direto aqui do coração da Amazônia para o nosso podcast. Vamos lá para o nosso primeiro episódio. Ah, eu tô bem. Aqui no Sudeste tá um calor do cão. Olha, eu acho que eu vou até criar uma frase. Tá um calor da medusa. Bom, pessoal, antes de começar o nosso primeiro episódio, eu preciso deixar os recadinhos comuns, né? Primeiro, se você gosta do nosso trabalho, entra no Catarse, seja um apoiador, um padrinho desse projeto. Se você doar uma quantia até pouca, né? Não precisa ser muito, você já tem algum tipo de recompensa e estará nos ajudando a crescer, a melhorar e também vai nos incentivar a continuar. O link estará na descrição desse episódio, ou se não, você pode escrever agora mesmo aí no seu navegador www.catarse.me/Rolê dos Mitos Podcast. Também nos siga no Instagram, Rolê dos Mitos Podcast, no Twitter, Rolê dos Mitos. E também, se você quiser, nos deixe uma mensagem em alguma rede social. O Enan Nogueira tá por aí, é só pesquisar. É o rapaz lá de Manaus. E o Ali Silva é o rapaz de São Paulo. Ainda não criamos o e-mail, eu me esqueci, desculpa. Eu vou criar esse e-mail e vou colocar na descrição do episódio, tá bom? Enan, qual é o assunto do nosso episódio? Então, hoje nós vamos começar pelo mascote do nosso podcast, que é a Medusa. Então, vamos entender um pouco dessa história, ouvir, na verdade, uma das versões do mito, porque os mitos têm muitas versões disponíveis na internet, trabalhadas pela mídia, por todos os portais narrativos que existem hoje em dia. Então, assim, vamos nos atentar a apenas uma versão da história e ver o que é essa mensagem, qual é a mensagem que tem por trás que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Com certeza, concordo com o Enan. Então, primeiro será apresentado um mito, a história da Medusa, e em seguida nós iremos discutir e conversar um pouquinho sobre o mito e entrar com a visão filosófica, porque tem muita coisa para ser analisado nesse mito, né? Então Certeza. eu vou começar com o mito e o Enan vai partir para a parte filosófica. Antes disso, eu gostaria que você participasse desse episódio. Ah, mas como assim? Aproveita que você está ouvindo ele agora. Vai no Instagram, no Twitter, ou alguma outra rede social. Comenta sobre esse episódio e me responda. Você gosta ou não da Medusa? Se gosta, por quê? Se não gosta, por quê? Nós queremos saber a sua opinião. Bom? E ouça esse episódio até o final e vamos ver se você continuará gostando ou não dela. Bom, vamos lá. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um monstro muito conhecido chamado Medusa. Essa versão do conto que eu vou relatar é a versão de Ovídio e segue a mitologia grega. Porém, a Medusa está na mitologia grega e romana, né? Então você encontra o mito tanto na versão grega quanto na romana, misturando e diversificando o nome tanto da criatura quanto dos deuses, né? Então vamos lá. Para iniciar, eu vou apresentar o significado de Medusa. A palavra Medusa pode ter três significados.
Primeiro, Medusa, ela vem do grego e significa guardiã, mas também pode significar protetora. E existe um culto, né? Na verdade, existia um culto antigo das Amazonas, a deusa serpente da Líbia. E esse culto dizia que Medusa significa sabedoria feminina. No final, quando for apresentadas as curiosidades, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão feminina que foi linkada com a Medusa. É muito interessante. Tá, vamos lá. Na mitologia grega, né, a Medusa, ela era vista como uma criatura muito horrível, né, com serpentes em seus cabelos, presas de bronze, asas de ouro e algumas outras características. Dizem que há muitos anos atrás, a Medusa ela era uma sacerdotisa de Atena. Bom, mas quem é Atena? Atena é uma deusa grega da sabedoria, da estratégia, da guerra estratégica, né? E a Medusa era uma sacerdotisa dela. Portanto, ela era uma humana. Antes de ser um monstro, ela era uma humana. E diz que um dia a Medusa, que trabalhava como sacerdotisa em um dos templos de Atena, eu não me recordo o templo. Você sabe qual templo foi, Renan? Era no Parthenon, lá na cidade mesmo. Ok. Então, a Medusa era a sacerdotisa, uma das sacerdotisas desse templo, e um determinado dia, Poseidon apareceu. Quem é Poseidon? Poseidon é o deus dos mares na mitologia grega. Bom, mas por que Poseidon apareceu? Algum tempo atrás, houve um conflito entre Atenas e Poseidon, onde eles queriam escolher o nome da capital do país, né? Que dá para perceber quem venceu foi Atena. Até hoje existe Atenas. E quando Atena venceu, ela começou a se gabar, dizendo que ela tem sacerdotisas incríveis, que são muito fiéis a ela, que fazem o impossível por ela. E Poseidon não gostou disso, né? E acabou que um dia ele foi visitar o templo de Atena e acabou se encantando pela Medusa. Bom, Poseidon e Zeus são irmãos e gostam, né, gostam de se apaixonar, né? Não. Ou o pessoalzinho que ama se apaixonar. Fazer coisas erradas, né? Vamos colocar assim. Nesse caso foi muito errado. Porque no caso, Poseidon assediou a Medusa, né, a estuprou. E isso, além de ser algo ruim, tanto para Medusa quanto para Poseidon, para a imagem de Poseidon, acabou sendo um tipo de pecado, entre aspas, por ter acontecido dentro do templo de Atena. E obviamente que ela não deixou barato, né? E como aconteceu essa situação, depois o Enan até vai explicar sobre a visão do estupro na Grécia Antiga. Bom, você poderia pensar que quem seria o culpado seria Poseidon. Sim, ele é o culpado, mas Atena também culpou a Medusa, né? E como que ela culpou ela? Ela acabou deixando ela com um feitiço, né? E dessa forma, a Medusa ganhou um poder de congelar, petrificar os homens, se transformou em uma criatura horrenda com cabelos de serpentes, metade serpente, metade humana. Então perdeu essa visão toda virgem, segura e intocada que ela tinha antes, né? Isso foi uma maldição, um feitiço
que Atena mandou para ela. E bom, beleza. Depois disso, o que aconteceu? A Medusa, ela acabou sendo enviada, né? Ela teve que se deslocar para viver em outro lugar. E esse lugar foi na extremidade do ocidente do mundo, junto à entrada do Reino dos Mortos. Então, o Reino dos Mortos, né, conhecido como Submundo, onde a Medusa vivia, era próximo da entrada desse mundo. E ao redor desse lugar existiam várias estátuas de pedras de homens e animais que foram vítimas da Medusa. Porque assim, se você olhar no rosto da Medusa, você acaba se transformando em uma estátua. E assim, depois que isso aconteceu, a Medusa se tornou um símbolo de tragédia. Ela era uma criatura muito solitária e odiava os homens por não conseguirem mais amar e ser amada. E também detestava as mulheres, porque ela não conseguia mais se identificar como uma mulher. E quando via outra, percebia que dentro dela existia um monstro, né? Então, assim, esse feitiço que Atena mandou para Medusa ficou muito, muito conhecido. E as pessoas temiam, né? Conversavam, cochichavam por toda a Grécia. E um dia, o rei da ilha de Sérifo, Polidecto, o nominho difícil, ele contratou Perseu para enfrentar a Medusa. Mas por que Perseu aceitou? Bom, primeiro, Perseu era uma pessoa pobre e antigamente as pessoas presenteavam o rei. Então, se você era pobre, você não conseguia presentear. E acontece que esse rei queria se casar com a mãe de Perseu. E queria se casar com ela à força. E então, Perseu prometeu a cabeça da Medusa e disse que ia levar essa cabeça para o rei como uma forma de presente, né? E ele também disse... Oi. Vale lembrar que a gente vai deixar um parêntese aqui sobre Perseu, porque a gente vai falar sobre ele quando nós falarmos dos heróis, né? No momento ele só faz a participação dele nesse momento da história, depois nós vamos retornar nele em outro episódio, né, amigo? Sim, exatamente. Teremos um episódio sobre Perseu, sobre Hércules, Heracles, Teseu, enfim. Mas esse rei, ele só enviou Perseu para matar a Medusa porque ele acreditava que a Medusa ia vencer. Ele não queria o Perseu na jogada. Ele queria casar com a mãe do Perseu, mas, tipo, excluiu o cara, né? Tipo, eu não quero você. Mas assim, como todos bons semideus, eles sempre têm uma ajudinha. Então Perseu começou a sua jornada e ele recebeu sim a ajuda dos deuses. E um desses deuses deu um presente para ele, que no caso a primeira foi Atena, uma das primeiras. Eu não me lembro exatamente se foi Atena ou Hermes primeiro, mas eu estou seguindo aqui o meu roteiro. O roteiro tá Atena. Então Atena presenteou ele com um escudo de bronze e Hermes entregou para ele uma sandália, né, um par de sandálias aladas, que para quem não sabe quem Hermes ele é conhecido como o mensageiro dos deuses. Ele é um dos deuses do Olimpo, né? E além dessas sandálias, também dizem em algumas versões que Hermes entregou um capacete. Se não me engano, é chamado de elmo, né? Sim. Isso, ele entregou um elmo para ele, para que ele ficasse invisível. Com esse elmo, ele ficaria invisível. Bom, a primeira missão dele era encontrar as ninfas, porque essas ninfas diriam a localização da Medusa, né? E
Ele acabou indo para uma caverna, né? Que ele descobriu que tinha as ninfas lá, né? E que também dentro dessa caverna estava as górgonas, que no caso a Medusa é uma górgona, né? Uma criatura horrenda, como eu já expliquei. E bom, ele chegou lá, se deparou com uma par de estátuas, né, de pessoas petrificadas. Eu imagino como deve ser uma cena dessa, porque eu ia ficar cagando de medo e já querer sair correndo. Porque eu posso estar enganado, mas Enan, esse poder ele só não funcionava em homens. Na verdade, era todo e qualquer ser vivo que olhasse para os olhos da Medusa, né? Só que os relatos falam, né, que era um jardim de estátuas, porque muita gente que almejava, né, a cabeça da Medusa. Então, muitos homens que não tinham a ajuda dos deuses, vale lembrar, tentava matá-la e olhava nos olhos dela e ficava lá eternamente petrificado. Sim. Pessoal, eu confundi aqui, eu reli novamente, eu falei errado. O elmo de Hermes foi entregue a Perseu pelas ninfas. Quando ele encontrou as ninfas, elas entregaram o elmo para ele ficar invisível e dessa forma conseguir derrotar a Medusa, porque se ela não visse ele, ele conseguiria agir de forma escondido, né? E assim, quando ele chegou lá nessa caverna, ele se deparou com a Medusa dormindo. Em algumas versões ela está dormindo, em outras ela está se arrastando pelo local. Isso depende do conto, né? E quando ele entrou no recinto de costas, ele usou o seu escudo como reflexo para olhar e ser guiado, né? Para conseguir enxergar os passos da Medusa, porque vamos parar para pensar se a Medusa ela era meio serpente, meio humana, então ela se rastejava muito rápido. Quem já viu uma cobra, uma serpente na vida real, sabe que esses bichinhos não só rastejam, eles correm muito rápido, né? Então, provavelmente ela conseguia fazer movimentos incríveis, né? Eu imagino assim que se tiver um pilar, a medusa conseguia até se enrolar no pilar, porque normalmente serpentes fazem esse tipo de coisa, né? E bom, ele usou esse reflexo a favor dele e de costas conseguiu atacar a medusa e apunhalar ela no pescoço, né? Cortando a sua cabeça. Agora eu me lembrei, sabe, de quem? Daquela rainha, eu acho que a rainha de copas da Alice no País das Maravilhas. Cortei na cabeça! Tá vendo? Será que o Lewis Carroll não se espelhou no conto da Medusa para fazer essa fala? Vamos ver. Eu acho que deve ter uma influência, né? Então, não sei, porque teoricamente é bem espelhado na Idade Média essa personagem, né? Talvez não tenha nada a ver com a Medusa. Sim. É, Então, assim, depois, né, ela foi decapitada pelo Perseu, e é muito interessante, porque ele foi muito estrategista, né? Usou o seu escudo como uma forma de espelho para ver tudo que passa ao seu redor, e também para não encarar o rosto da Medusa, né? Porque senão ele seria uma estátua e hoje não iria existir Perseu. Mas tudo bem, ele conseguiu. E assim, quando ele decapitou ela, ele descobriu uma coisa muito interessante, né? Ele decapitou, pegou a cabeça dela e começou a andar para voltar, né? Para devolver e entregar o presente pro rei. Durante a caminhada, ele descobriu que o sangue que estava caindo da cabeça transformava a areia
em serpentes, né? E é tanto que hoje acredita-se que essas serpentes são as grandes serpentes da Ásia, né? E também, além disso, o sangue dela era capaz de ser o elixir da vida eterna, né? Que o Enan depois vai comentar sobre essa questão de vida eterna versus serpente, né, e tudo mais. Então, assim, ele pegou essa cabeça, colocou em um saco, né, e levou para o rei. Mas uma coisa interessante é que a partir do momento que ele decapitou a Medusa, o poder dela não acabou. Ele continuou ali. E na hora que Perseu estava voltando para casa, ele percebeu que a mãe dele já estava no altar para casar com o rei de forma forçada. Ele estava forçando ela a se casar com ele. E o que ele fez? Bom, ele foi muito estrategista novamente e usou o poder da Medusa para petrificar, né, transformar o rei em estátua. Em algumas outras versões, dizem que o pai da mãe do Perseu, que no caso é o avô dele, também estava do lado e olhou para Medusa e acabou se transformando em uma estátua. Isso é muito interessante de ficar sabendo. E depois disso, acredita-se que Perseu tenha ido para um templo de Atena e entregado essa cabeça para ela, né? Que depois a deusa acabou utilizando como proteção, né? E o que realmente Atena criou com a cabeça dela, amigo? Ela colocou no escudo. Foi o escudo de guerra de Atena. Isso, ok. Eu tinha esquecido de anotar isso. Agora vamos para algumas curiosidades básicas sobre a Medusa. Primeiro, o rosto da Medusa foi adotado como um símbolo da luta feminista. Quando o movimento feminista chegou a descobrir a história da Medusa e também o culto que existe a ela, existiu, na verdade, a ela pelas Amazonas, acabou se tornando um símbolo da luta feminista, né? Atualmente dizem até que ela é um símbolo contra o estupro, né? Porque é evidente que o que ela passou não foi consensual. Mas tudo bem. Quer dizer, não, tudo bem não, tá tudo péssimo. Poseidon, você perdeu 5 pontos, amigo. Próximo. Segunda curiosidade. As esculturas e pinturas da Medusa decoravam os telhados e templos gregos e acreditava-se que afugentava os maus espíritos. Então, a cabeça da Medusa era tipo as gárgulas das igrejas antigas, né? Que dizem que são o símbolo dos demônios que ficam para fora da igreja e é uma forma também de afugentar, de dar medo. E a Medusa é a mesma coisa, vai espantar os maus espíritos. Sai para lá coisa ruim. Aí você faz uma estátua da Medusa. Bom, terceira curiosidade. Os corais do Mar Vermelho são atribuídos ao sangue da Medusa, o qual respingou com a passagem de Perseu quando esse sobrevoou o lugar, né, esse local, com seu cavalo alado. Então, agora eu quero que o Enan comente um pouquinho sobre o mito, né, porque eu falei demais, e agora é a vez dele. Então tá, amigo, vamos começar. É tanta coisa, né, pra gente comentar. Então vamos começar do início, como dizem por aqui pelo norte, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre a questão do estupro na Grécia Antiga. O estupro na Grécia Antiga, a Grécia, né, e esses povos dessas regiões, eles são patriarcais, né? Onde o homem ele é mais importante, era considerado mais importante, né? Então, o estupro geralmente era atribuído à mulher,
Porém, a história da Medusa vai ter uma reviravolta que eu vou comentar mais à frente. Então, meio que a gente entende, né, é dito e é subentendido que a deusa castiga Medusa, que era uma alta sacerdotisa, né? Além dela, ela não era apenas uma sacerdotisa entre as outras, ela era uma alta sacerdotisa, né? Então ela é meio que castigada, e assim a gente começa a história, né, com castigo. E aí tem o feitiço, o encanto, que ela vira essa criatura medonha, metade mulher e metade serpente, com os olhos capazes de petrificar e etc. O que acontece é o Perseu, a gente comenta sobre ele no futuro, porque os heróis gregos, em geral, eles têm símbolos muito fortes, muito importantes para a gente, que a gente precisa de muito tempo para destrinchar tudo isso, né? Mas assim, o Perseu, eu posso dizer um pouco sobre ele, eu digo que ele é a nossa vontade de lutar, a nossa parte mais. Perseu, ele significa a nossa vontade de lutar. Ele é um homem jovem. E no arquétipo, lógico, né, gente? Eu estou falando isso em uma das versões da história. Existe muita interpretação em cima dos mitos gregos. Então, assim, nessa interpretação que eu estou dando, o Perseu, ele é o homem jovem. O homem jovem significa aquela vontade de mudar, aquela vontade de lutar inquebrantável, sabe? Aquela vontade assim irresistível de cuidar da sua vida, de crescer, de descobrir coisas novas. Então, o que acontece é quando a história se arma em que a Medusa precisa ser derrotada, significa o seguinte para a nossa vida atual, uma das lições que nós podemos tirar dessa história. O Perseu, ele é essa vontade que nós temos de lutar. Nós queremos lutar, nós queremos crescer na vida, nós queremos buscar coisas novas, novos mundos, ser dono das nossas posses, né? Ter poder de ajudar os nossos parentes, no caso dele que queria salvar a mãe, né? Então, assim, essa vontade que a gente tem, sabe, de trabalhar, de se sustentar, de sustentar os nossos pais, né? Dar um pouco de retorno para tanta coisa que eles já deram para a gente, né? Essa vontade assim da gente ser independente do transporte público, da gente ter nosso carro, pagar nossas contas, né? Então o Perseu ele vem simbolizar toda essa vontade que nós temos. E a Medusa é interessante nessa parte, né, da história, ela assume esse símbolo de aquele medo que nos petrifica, que nos deixa parado. O olhar dela nos transforma em pedra. Então, isso é muito importante a gente refletir hoje em dia. Qual que é o problema que nos transforma em pedra hoje em dia? Que se a gente olhar, a gente se petrifica, né? Eu estou morando em Manaus, uma cidade assim que está passando por uma situação que às vezes me deixa petrificado, sabe? De tantos problemas, tantas. E a Medusa, vocês podem reparar nas iconografias dela na Grécia, que ela lembra muito um cadáver, né? Essa questão da serpente, da língua para fora, dos dentes à mostra, né? Isso lembra o cadáver. Então a gente pode ver a influência, né, dos problemas da morte que os gregos tinham, e eles sempre usavam suas religiões e seus mitos para conseguir lutar contra esse medo da morte que era constante, ainda é constante no meio dos seres humanos. Então, assim, a Medusa, ela tem que ser derrotada, porque o jovem, que é essa vontade que a gente tem de vencer, tem que derrotar os seus medos, e é muito difícil fazer isso. Então, quem que vem aconselhar ele? Atena. Atena é a própria sabedoria, é a personificação da estratégia, e é muito difícil a gente ser estratégico hoje em dia, né, Wally? Como é difícil, vocês que estão ouvindo o nosso podcast, como é difícil a gente fazer uma estratégia nessa nossa sociedade atual, né? Um governo do jeito que está, um desgoverno, né? Então, assim, vamos pensar bastante sobre isso. Então, a Atena entrega o escudo, que é a sabedoria. Toda vez que a gente falar de Atena, a gente vai estar falando de sabedoria. Então, esse escudo, e a Atena diz para ele, vá enfrentar o problema e não olhe nos olhos dela.
vá de costas, né? Perseu, quando ele vai enfrentar a Medusa, ele vai de costas. Isso é muito importante, isso é um símbolo muito importante. Significa que tem certos problemas que a gente não pode enfrentar de frente. A gente tem que ir pelos lados, de costas. A gente precisa olhar por fora, que é enxergar através do escudo de Atena. Através da sabedoria, a gente precisa ver onde está o problema, para a gente poder se virar e cortar a cabeça dele. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Se não tiverem, depois perguntem nas redes sociais, né? Então é assim, gente. Tem certos problemas que a gente tem que ir de costas, a gente tem que ir enxergando ele por outro ângulo para a gente conseguir cortar a cabeça. E foi o que aconteceu. Ele corta a cabeça e naquele momento ele enrola a cabeça da Medusa, né? E leva para chegar nessa cena que o Ali contou pra gente, né? Que a mãe dele estava casando, e aí ele entrega a cabeça da Medusa e o rei abre e vira pedra. Olha para aquilo e vira pedra. E depois ele pega a cabeça da Medusa e deixa nos pés da imagem de Atena, no templo de Atena, né? E aí, a partir daquele dia, a Medusa vira um escudo, ela fica no escudo, vai ser estampada no escudo da deusa. Então, o Perseu, ele entrega a cabeça da Medusa aos pés da imagem de Atena, no templo da Acrópole da cidade de Atenas. Então, o que acontece? Naquele momento, a deusa incorpora o seu escudo pessoal à cabeça da Medusa, aquele símbolo da mulher com os dentes, com os cabelos em forma de serpente, né? Ou seja, a sacerdotisa retornou ao seu templo e à sua deusa de devoção. Então, nós podemos perceber um ciclo, né, de queda e de ascensão, porque a alta sacerdotisa é violada, é destruída, porém existe uma sabedoria por trás de tudo isso. E, novamente, ela retorna ao seu local de culto, ao seu local de devoção, porque a deusa Atena tinha uma sabedoria para tirar de todo o sofrimento que aquela sua sacerdotisa tinha passado. E Atena nunca esqueceu da devoção, da entrega de Medusa durante toda a sua vida. Apesar de, aparentemente, a gente olhar, né, e a gente achar que foi uma grande injustiça, e realmente foi, porém, a deusa tira algo maior dos problemas, né? Então, assim, eu quero dizer uma coisa para vocês, todos que estão ouvindo. De todas as coisas ruins que nós passamos na nossa vida, a gente pode tirar uma coisa boa, né? Quando a deusa Atena, ela prova que, apesar de todo esse sofrimento, o problema que é vencido, a vitória sobre a dificuldade pode se tornar uma arma de guerra, né? Então, assim, desde esse dia e que Atena incorporou esse símbolo, todos os soldados da cidade de Atena, quando iam para as batalhas, eles iam levando o símbolo da cabeça da Medusa para petrificar os seus inimigos. Então, o símbolo quer dizer que quando nós temos problemas que foram vencidos, a gente pode usá-los como esteio na hora da batalha. Na hora da batalha, a gente vai lembrar daquele problema que a gente venceu e a gente vai dizer: eu já passei por isso, eu já passei por situação pior e agora eu posso lutar de cabeça erguida, porque eu não tenho medo desse inimigo, porque eu já enfrentei inimigos maiores, entende? Então esse é o símbolo que virou a representação da nacionalidade daquela cidade e estado. Então, assim, todo mundo que nascia na cidade de Atena tinha uma proximidade com essa iconografia, tanto que ela era colocada, como a Alisson falou, ela era colocada nas paredes das casas, tem relatos também que ela era colocada no fogão das casas, né, para as crianças não mexerem no fogo, né, e
muitos outros locais, nos jarros, né, tudo que se remetia à cidade de Atena tinha o símbolo da cabeça da Medusa. Então, assim, esse é uma das chaves, essa é uma das chaves de interpretação que nós temos. Existem inúmeras e também problematizações que nós podemos fazer em cima do mito da Medusa. Isso que eu e o Ali estamos falando aqui é apenas uma pincelada de tantas outras coisas, de tantos outros desdobramentos que podem se levantar por causa da história da Medusa, né? Então, assim, gente, essa é a nossa proposta. Temos muitos outros mitos ainda para falar. Esse é apenas o começo de muita história que nós temos que contar, que nós temos que vivenciar e trazer para a nossa vida, né? Quando que a gente enfrenta a Medusa na nossa atualidade? Como eu falei, quando a gente enfrenta um problema que nos petrifica, às vezes um trauma, às vezes uma situação da nossa vida que a gente não vê solução, né? Nós não vemos solução para certas situações, porém, a deusa Atena, que é a sabedoria, vem nos dizer o seguinte: vá de costas, vá olhando por outro ângulo, procure outro ângulo para você enxergar a cabeça do problema e aí você vai ser vitorioso. Então é isso, Ali. Temos mais Bom, coisas para comentar? sim, sim, eu tenho uma coisa para comentar. Para simplificar um pouquinho o que a Ana falou, é como se você pudesse imaginar o seguinte: Perseu é o herói que precisa passar por uma jornada. Você, né, pode agora se imaginar como um herói. Você tem uma vida onde tem muitos obstáculos, muitas dificuldades. Esses obstáculos e dificuldades são a medusa. E como você vai conseguir ultrapassar e vencer esses obstáculos? Você vai usar a razão, que é proveniente da sabedoria de Atena. Então, sendo o Perseu vencendo os obstáculos, no final você conseguirá levantar a cabeça da medusa como um troféu e dizer: eu venci, utilizando a razão, a coragem e a força de vontade. Amigo, tem mais alguma coisa para falar? Não, eu acho que nós podemos finalizar. Sim, ok. Podemos finalizar. Sim. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Ele ficou um pouquinho grande, só que assim, eu já vou avisando vocês, vai ter episódios maiores, viu? Aguardem os episódios de deuses para vocês verem. Quando falar de Afrodite, eu faço questão de ficar 1 hora e meia falando dela. Eu também faço questão de falar de 1 hora e meia de Afrodite. É muita coisa para a gente aprender. Sim, e é que assim, como a nossa ideia é entrelaçar a ideia filosófica com o mito, então fica grande mesmo. Porque se nós falarmos apenas o básico do mito, acaba prejudicando a nossa análise, né, filosófica, o que nós podemos passar para vocês. E isso é basicamente o que a gente tem programado. E o próximo episódio é surpresa, eu não vou falar o nome nem o Enan, mas tem a ver com uma criatura que é meio homem e meio bicho. Por enquanto, nós estaremos mexendo com os monstros da mitologia grega, né? E outra coisa, você tem alguma dica? Quer que nós falemos sobre algum monstro, deus ou alguma outra mitologia? Deixe seu comentário lá no Instagram, no Twitter ou até aqui, viu? Se você estiver no Anchor, eu vou deixar um aviso agora aqui, bem interessante. No Anchor, quando você ouve o nosso podcast, você também pode mandar uma mensagem de áudio. Olha que legal, Enan. Sim, Então, se você quiser mandar um áudio aqui para o rolê dos mitos, você pode enviar. A gente vai colocar seu áudio aqui. Se quiser que coloque aquela voz de robô, eu coloco. Se quiser ocultar seu nome também, tudo bem. Sabe? Você pode aparecer aqui também. Convido também filósofos, historiadores que quiserem participar do nosso podcast, dar sua opinião, sua visão sobre os mitos. Vocês serão muito bem recebidos, viu? É só deixar uma mensagem
que de repente a gente marca, né? Seria muito interessante um episódio com um filósofo, um historiador, né, amigo? Sim, sim, com certeza. Até porque nós somos estudantes, né? Nós somos jovens que estudamos também os mitos. Nós não somos especialistas no assunto e não entramos na profundidade de tudo isso, né? Porque os mitos eles têm esse papel, eles são histórias com muitas interpretações. Então, assim, nós podemos levar para um lado analítico de psicologia, de arquetípico, né? Arquetípico. Então, assim, é muita coisa. E a nossa proposta é sempre trazer para a vida atual, para a nossa atualidade, né? O que os povos antigos tinham a nos ensinar com tantas histórias. Então, esse é o objetivo do nosso canal. Então, você pode participar, pode mandar suas mensagens, algumas dúvidas, né? Perguntar das várias versões da mesma história, tá bom? Pode estar participando conosco, estamos aqui querendo estar mais próximos de vocês. Com certeza, eu concordo com o Enan. E quanto mais participação, melhor, viu? Quem sabe alcance os 500 mil ouvintes. Já vou pensar alto já, né? Vamos conquistar ouvintes, né? E é isso, pessoal. Se você gostou do episódio, compartilhe com seu pai, sua mãe, o periquito, o papagaio, né? Espalhe essa história da Medusa. É muito interessante você espalhar esses mitos, né? Normalmente a gente ouve eles na escola. Eu, pelo menos, aprendi em filosofia sobre Medusa. Mas eu acho que em história provavelmente também deve ser citado. Não me recordo. E você, não? Quando você aprendeu sobre a Medusa? Nossa, a Medusa eu primeiramente conheci pela cultura pop, né? Pelos filmes de Hollywood, e depois Disney, né? Então, eu vim ter um contato novamente com Primeiramente, eu conheci ela como história de criança, né? Para entreter as crianças. Porém, quando eu, já na vida adulta, fui estudar filosofia prática, eu novamente me deparei com esse mito e vim entender o seu verdadeiro significado, né? Os seus muitos significados, na verdade. E cada vez que eu me debruço sobre essa história, eu descubro mais coisas, mais e mais coisas, e em cada momento da minha vida, a Medusa assume outra face, né? Ela já teve várias faces na minha vida e hoje em dia ela está de uma forma assim que realmente é preciso a sabedoria de Atena para conseguir cortar a cabeça dela. Verdade, verdade. Só para finalizar, já que o Enan comentou sobre a descoberta dele da Medusa na cultura pop, eu vou indicar um filme, se o Enan também quiser indicar algum livro, algum filme sobre o assunto, assista Fúria de Titãs, porque tem o Perseu e tem a Medusa, tem essa história. Claro que muito bem maquiado pela mídia, né? Porque é um conto, um mito muito lindo, maravilhoso, mas se você criar mais, é melhor ainda, né? Porque tem 1000 versões desse conto e ainda Hollywood conseguiu criar mais uma. E, amigo, você tem É, algum filme ou livro para indicar? a indicação que eu deixo é o documentário no YouTube do The History Channel, que é uma das versões da história, né? É uma das explicações que a história tem. Eu acredito que eles fizeram de uma maneira plástica bem interessante, para a gente conhecer a nível de curiosidade, né? E para aprofundar mais sobre o assunto, existe as teses de mestrado e doutorado que falam sobre isso. Aí a gente pesquisa na Cielo, em outros locais aí que são acadêmicos, né? Sim, sim, concordo. Então é isso, pessoal. Nós vamos nos despedindo. E o novo episódio, né, o próximo episódio, sai daqui 12 dias. O Enan invocou que esse 12 dias aí tem um simbolismo por trás também, né? Sim, lógico, 12 trabalhos de Hércules, 12 apóstolos, 12 símbolos do zodíaco. E daqui a 12 dias sai o nosso próximo É episódio. isso aí.
Bom, eu estou muito contente com esse projeto e eu espero realmente que tenha ouvintes e tenha pessoas interessadas. Eu sei e reconheço que é um projeto que vai demorar para alcançar o seu público, mas nós temos amigos, parentes e uma par de gente para compartilhar e indicar. E é isso aí. Se você é nosso amigo aí, ó, amigo, compartilha, ajuda a gente aí, beleza? Compartilha aí, como diria no sotaque aqui do Amazonas, compartilha aí, maninho. Isso aí. E não se esqueça, participe lá do Catarse, seja o nosso padrinho. Assim você tem a possibilidade de ter o seu nome citado aqui no episódio. Também tem a chance de participar de um grupo com a gente, né? Eu acho que futuramente, quando tiver padrinho, Ana, podemos deixar o pessoal escolher o tema de um episódio, né? Seria legal isso também. Com certeza, vai ter sim, esse dia vai Com chegar. certeza. E é isso aí, pessoal. Eu me despeço de vocês e até o próximo episódio. Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Bye, bye. Bye, bye.